Boa tarde, pessoal. Eu sou Pedro Piccioli e hoje no nosso webinar a gente vai ver topologias de rede dentro do RBX Soft. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. A gente vai estar abrindo para perguntas e respostas no fim do webinar. Beleza. Primeiro de tudo, né, a gente vai seguir o caminho redes, topologia, ou você pode escrever topologia aqui no menu. É a única coisa que vai aparecer, né? Aqui em topologia a gente vai ter 4 caminhos, né? O primeiro sendo parâmetros, o segundo, cabos e ligações, o terceiro, detalhes e equipamentos, e o quarto, por fim, a documentação. A gente vai fazer a parametrização, né? A gente vai fazer a construção da nossa topologia seguindo essa ordem. Então, primeiro a gente vai fazer os parâmetros, depois a gente vai definir os cabos e as ligações, depois a gente vai detalhar os nossos equipamentos, e por fim, a gente vai desenhar no mapa documentando ela. Vou vir aqui em parâmetros. Aqui em parâmetros, a gente vai ter uma imagem semelhante a essa, né? Todo mundo que tiver o RBX vai conseguir encontrar uma imagem semelhante a essa, né? Aqui vai ser dividido em algumas partes, né? Tem essa primeira parte aqui, essa segunda parte aqui e a parte de baixo. Eu vou separar a explicação. Vamos falar aqui sobre a primeira parte. Bom, aqui na primeira parte, na primeira linha, a gente vai ter o estilo de mapa. Aqui você vai definir como você quer enxergar o mapa que você vai construir. Se esse mapa vai ser um roadmap, se esse mapa vai ser híbrido, se ele vai ser um mapa por satélite, ou se ele vai ser um mapa com terreno, né, com elevação e tudo. Lembrando que, para funcionar a topologia de rede, você tem que ter parametrizado no seu RBX a API do Google Maps. Aqui embaixo a gente vai ter tópico atendimentos equipamentos, né? Tópico atendimento cabos, né? Se refere à retirada de equipamentos e cabos da topologia, não do cliente. No caso seria o tópico que o sistema ia abrir para fazer essa retirada, né? E aqui embaixo a gente tem bloquear pedidos sem viabilidade eletrônica. Se você trabalha com modelo de pedidos e antes de transformar um cliente definitivamente no cliente, você tem um mercado, né? Aí você gera um pedido para esse mercado, e aí que esse mercado adere a esse pedido, ele se transforma num cliente. Se você usa essa regra, né? E você não quer que seja vendido para mercados onde o seu alcance, a sua rede não chega, se você bloquear o pedido sem viabilidade, o sistema automaticamente ele vai ver se aquele cliente, se a localidade dele está dentro do seu raio de alcance. Se estiver dentro do seu raio de alcance, a venda passa. Se não tiver dentro desse raio de alcance, o vendedor não consegue finalizar a venda nem pela web, nem pelo aplicativo Salesforce, né? Aqui, eu vejo aqui, se eu passar o mouse aqui na ajuda, ao selecionar sim neste campo, pedidos sem viabilidade eletrônica não poderão ser encerrados, ou seja, você vai poder abrir o pedido, mas você não vai conseguir concluir ele definitivamente. E, por consequência, você não vai conseguir transformar aquele mercado num cliente. Vamos ver o próximo aqui. Viabilidade técnica, reserva de portas e conexões. Né? O próprio nome desse campinho já fala, né? O primeiro campo vai ser reservar portas automaticamente durante o processo de viabilidade. Durante o processo de venda, né, conforme o seu vendedor for fazendo as vendas, o sistema pode fazer uma reserva automática de alguma porta, por exemplo, de uma CTO que você tem na região dele, né? Ele pode, não necessariamente vai ser a que você vai usar, mas o sistema pode já deixar algumas reservadas, né, para não ter o caso de extrapolar esse ponto e você não conseguir atender todos os seus clientes. Isso vai variar de regra para regra. Aqui embaixo a gente vai ter duração máxima em dias, enquanto um pedido não for encerrado. Aqui vai ser o tempo máximo que essa reserva vai ficar, enquanto o pedido não é encerrado. Então, pegando aquele cenário que eu disse no início, que a gente tem um mercado, ele executou um pedido, por quanto tempo que essa porta vai ficar reservada para esse mercado, antes dele me confirmar, antes dele falar, não, eu vou assinar mesmo, vai ser vocês, vão fazer a instalação, né? Antes dele virar mesmo um cliente. Aqui no caso, 14 dias. Né? Em sequência, duração máxima em dias, após a geração dos contratos de um pedido. Aqui é o tempo máximo em dias, após
gerar o contrato desse pedido. Então, você gerou o pedido, converteu o mercado para cliente, aí sim, né, esse cliente com esse contrato, com o tempo que vai durar essa reserva, né, que no caso são 7 dias. Se eu passo o mouse aqui em cima do campinho ajuda, ele vai me trazer, deixando o parâmetro zerado, a porta conexão ficará reservada até que o cliente tenha o equipamento conectado ao elemento de rede. Então, nesse caso, eu deixar zerado, a porta vai permanecer reservada até eu conectar o meu cliente definitivamente em algum equipamento. E na de cima, vamos ver aqui, deixando esse parâmetro zerado, a porta conexão ficará reservada até que o pedido seja cancelado ou excluído, ou que o cliente tenha o equipamento conectado a algum elemento de rede também. Então, veja que é um pouquinho diferente, né? Nesse caso aqui, só vai sair mesmo se o cliente for conectado ou se o pedido for cancelado e excluído. Ou seja, se o pedido ficar lá ad infinito sem ser encerrado, a porta vai ficar sempre reservada. Aqui embaixo a gente vai ter 3 campos, né? Viabilidade eletrônica, rede óptica, rede UTP, rede wireless. Se vocês observarem bem, eles são exatamente o mesmo campo, eles abordam a mesma situação. Então eu vou explicar só um, mas vai servir para todos, né? Aqui em viabilidade eletrônica, né, independente se é óptica ou wireless, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter dois campinhos, né? O primeiro, ampliação, e o segundo, existente. Imagina que aqui é só um lado, né? Aqui é só um lado, seriam esses. Do outro lado, o outro. Vejam que é a mesma coisa. Basicamente, aqui você vai definir o que você quer enxergar no mapa, né? Como que você quer ver esse mapa, baseado, no caso, né, na óptica, na UTP ou na wireless. É legal esse campo que você consegue deixar um formato diferente, uma cor diferente, um tamanho diferente para cada tipo de rede que você for construir. E na hora de você observar esse mapa da topologia, você vai conseguir diferenciar claramente, por exemplo, a minha óptica, ela é azul, e a minha rede wireless, ela é vermelha. Então, claramente, eu vou saber aonde eu tenho rede de fibra e aonde eu tenho rede de rádio. Agora, vamos falar aqui sobre os tópicos, né? O primeiro tópico é mostrar o alcance de rede, né? O mostrar o alcance de rede é para mostrar, né, até onde essa rede alcança, pelo quê? Vamos ver aqui, o primeiro campo é quando houver elementos, e o segundo é sempre mostrar o alcance de rede, mesmo quando não há elementos, né? Raio de alcance em metros. Aqui você vai definir o raio de alcance do seu elemento em metros nessa rede, né, independente do elemento que você esteja usando. Lembrando que um raio, né, ele é um círculo. Em sequência, cor do preenchimento. Aqui você vai definir a cor interna, né, a cor do preenchimento dessa variabilidade, né, desse raio que vai aparecer no mapa. No caso aqui, a gente está usando um azul claro. Opacidade do preenchimento. Aqui você vai definir qual que é o nível de opacidade desse preenchimento. Lembrando que quanto maior, né, menor a opacidade. Quanto menor, maior a opacidade. Cor da borda. Aqui você vai definir a cor da borda desse raio, ou seja, você definiu a cor interna, agora você vai definir a cor da borda. Vamos ver qual que está aqui. Aqui está como roxo, né? O legal seria um azul escuro, como a gente está usando um azul claro. Opacidade da borda, mesma coisa da opacidade do preenchimento, né? E a largura da borda, aqui sim, vai ser a grossura dessa borda, né? De como vai ser apresentado essa borda. Na parte existente, os padrões são os mesmos que eu comentei agora. Na UTP também, na wireless também. Então, você pode usar essa base para todos. Basicamente, esse campo, você vai parametrizar o raio, né, e a cor interior, a opacidade interior, a cor, grossura e opacidade da borda que você vai visualizar no seu mapa. Feito isso, vocês podem clicar no botão salvar e vamos dar sequência. Vou buscar aqui topologia, né? Vamos para o próximo tópico, que é cabos e ligações. Aqui em cabos e ligações, como o nome já próprio diz, você vai cadastrar, né, os cabos e ligações que você tem disponível no sistema, ou seja, quais cabos e quais tipos de ligações você utiliza na sua rede, né? O cadastro ele é bem simples, você
Você vai selecionar um tipo, né? Um tipo, sendo esse tipo cadastrável no seu RBX, é óptico, TP ou wireless. Vou dar um exemplo aqui, vou pegar um cabo óptico. Descrição, vou colocar genérico. Um exemplo só. Perda teórica. Aqui, né, normalmente, na nota fiscal ou na própria caixinha do cabo, vai ter a perda teórica dele, né? Você pode estar definindo aqui o valor da perda teórica. Vou dar um exemplo de 8,0. Tubos. Como eu estou falando de um cabo óptico, né, ele vai ter uma quantidade de tubos dentro dele. Eu vou definir que ele tem um tubo, mas eu posso ter até 24 tubos. Quantidade de fibras por tubo. Aqui eu vou definir quantas fibras eu tenho dentro de cada tubo. Ou seja, eu tenho um tubo, eu coloco aqui 12 fibras, eu vou ter 12 fibras dentro desse tubo. Se eu tenho 2 tubos, eu vou ter 12 fibras dentro de um tubo, totalizando 24 fibras. Vou deixar um. Tecnologia do cabo. Aqui eu vou definir a tecnologia do meu cabo, né? No caso, tratando de um cabo óptico, se ele é fibra monomodo ou se ele é fibra multimodo. Vou pegar aqui um exemplo monomodo. O interessante é que, após fazer a inclusão deste equipamento, você vai poder notar que já vai aparecer aqui o tubo, né? No caso aqui, definiu como tubo 1 verde, né? As fibras e a cor de cada fibra dentro desse tubo, né? Pode variar de cabo para cabo, às vezes vão ter cabos que todas as fibras são brancas, né? Mas aí você pode estar editando, tá? Clicando no lapisinho, você pode definir qual que é a descrição dessa fibra, né? No caso, a fibra número 1, ela não é verde, eu vou colocar ela branca com listra cinza, por exemplo. Ou, caso todas sejam brancas e você utilize um sistema de anotação, você pode usar um número, né? A58, por exemplo, também. Beleza, vamos ver um próximo tipo de cabo, né? A gente vai ter um cabo tipo TP, ele é um pouco mais simples, né? Vai ter a perda teórica também. E a gente vai, do cabo tipo TP, a gente vai ter o cabo tipo Ethernet, o cabo tipo Fast e o cabo Ethernet Giga, né? Cada um com a sua propriedade em específica, né? Beleza. Tá? Vamos ver mais um outro tipo de cabo que a gente tem, que seria a ligação wireless, né? Pode parecer um pouco confusa a ligação wireless, mas é o cabo que você vai utilizar para conectar no seu equipamento que vai fazer a roteação, né? Que vai fazer a distribuição da internet via rádio. Tecnologia da ligação, wireless PTP e wireless PMP, né? Mesma coisa. Beleza. Fiz aqui, cadastrei todos os meus cabos. Show! Lembrando que essa parte não vai interferir em nada no seu estoque. Se você utiliza estoque no RBX, você utiliza o cadastro de produto, controla todo o seu estoque pelo RBX, essa parte em específico não vai mudar em nada no seu estoque. Então não se preocupe, pode cadastrar todos os tipos de cabos que você utiliza aqui em cadastro de cabos e ligações. Após isso, a gente vai dar sequência e abrir a próxima tela, né? Novamente, eu vou em topologia, vou em detalhes de equipamento, né? E aqui em detalhes de equipamento, como o nome já próprio diz, eu vou detalhar o que é cada equipamento, né? Aqui sim tem um ponto importante a ser comentado, né? Eu vou clicar aqui em novo. Clicando em novo, a gente vai ter essa tela, né? Nessa tela a gente vai ter modelo, operação, perda e conexões. E o ícone também, que é muito importante. Modelo. Você vai perceber que você não consegue escrever esse modelo, né? Ele vai ser um modelo já pré-parametrizado. No meu só está aparecendo um tipo de modelo, esse ASCII 2230. Mas, né, o que é esse modelo, Pedro? Onde que eu encontro esse modelo? É bem simples, né? Se a gente for lá em estoque modelos de produto, ele vai ser os meus modelos de produto. Vou dar um exemplo aqui, né? Vou colocar um tipo exemplo, vou colocar exemplo. Beleza. Incluí aqui um modelo, só incluir modelo, não cadastrei nenhum produto. Lógico que para incluir o modelo, eu preciso de um tipo. E agora eu vou voltar lá na topologia. De equipamento.
Agora, quando eu clicar em novo e vir aqui em modelo, eu vou ter o meu exemplo. Entenderam? Beleza. Lembrando que o equipamento, se você tiver vários iguais, você só precisa cadastrar um. Você não precisa cadastrar vários, né? Você vai cadastrar ele uma vez, você pode repetir ele diversas vezes dentro da topologia. Lembrando que, como eu disse antes, a topologia não interfere no seu estoque. Operação, né? Se ele é ativo ou passivo. O que é isso, Pedro? O que é ativo e passivo? Clicando aqui no botãozinho da ajuda, eu vou ter operação. Ativo seria um arranjo lógico e passivo seria um arranjo físico. Vou dar um exemplo, né, de uma CTO de poste, no caso, passivo, porque ela é algo físico, ela é o que existe na vida real. Aqui eu toco nela, né? Perda teórica, vou colocar 0,2 de exemplo. Conexões. Aqui eu vou definir quais conexões que esse meu equipamento aceita. In, out, né, em cada porta, e par. Vou dar um exemplo aqui, in, out. Beleza, selecionei in, out, vai aparecer um novo campo aqui embaixo. Sempre que eu seleciono qualquer tipo, né, ele vai me perguntar qual que é a tecnologia desse meu cabo. Aqui embaixo a gente vai ter o ícone, né? A gente tem somente esses ícones disponíveis no RBX. Lembrando que a nossa topologia, ela é somente a caráter visual e para auxiliar nas vendas, né? Mas você não consegue fazer muito mais que isso, é mais mesmo para documentar a sua rede e só. Né? Definir onde você tem alcance, onde você não tem alcance, né? Se eu seleciono aqui, eu consigo ver qual é a imagem, né? Aqui do ladinho. Vou pegar aqui um exemplo aqui, essa imagem com esse servidor, né? E aqui conexões, né? Quantidade de conexões tipo in-out. Por exemplo, de colocar 4. Aí aqui vai perguntar qual que é a tecnologia dessa minha conexão. Wireless PTP, Wireless PMP, Ethernet, Fast, Giga, GPON, GPON, WDM. Isso vai variar de equipamento para equipamento. Vou dar um exemplo aqui com GPON. No caso é a fibra. Feito isso, né? Detalhei todos os meus equipamentos com base no modelo dele, né? Então, fui lá, separei, detalhei todos os meus modelos de equipamento, fiz o cadastro aqui, né? Vai ter tudo cadastrado aqui bonitinho no meu detalhe de equipamento. Lembrando, novamente, que isso não interfere no seu estoque, né? O estoque pode até interferir aqui, porque você precisa ter um modelo, mas não vai gerar saldo, não vai gerar movimento, não vai gerar nada. Continuando aqui na topologia. Topologia, após os detalhes de equipamento, a gente tem a documentação em si, né? A documentação, você vai ter essa tela de início, né? Para você começar uma documentação, você vai ter que clicar aqui no botão novo e vai abrir uma linha, né? Essa linha aqui você pode estar definindo o código, clicou, ele já vai fazer a contagem. Se você quiser aumentar o código, você pode aumentar o código, né? Em seguida, a gente vai ter a coluna tipo, né? Aqui você vai definir se a sua rede ela é cabo, se ela é rádio, se ela é fibra ou se ela é misto, uma mistura de todos os tipos, né? Vou deixar como misto. O ideal é você fazer, se você tiver uma rede mista, né, no caso, o ideal é você montar uma rede só fibra, por exemplo, e uma rede só wireless, né, só rádio. Por quê? No final, quando você for visualizar nesse botãozinho, visualizar redes no mapa, o sistema vai trazer todas juntas, porém com cores diferentes, respeitando aqueles parâmetros que a gente fez no começo do nosso webinar, tá? Mas por via de exemplo aqui, só para vocês poderem observar, eu vou deixar como misto. Né? Caso a rede de você também não for muito grande, vocês tiverem poucos pontos de rádio e não for interessante separar tudo bem detalhadinho, vocês também podem estar fazendo misto, sim. Vou colocar aqui exemplo 2, exemplo webinar. Beleza. E eu vou clicar em inserir nova linha. Feito isso, né? Veja que a descrição é exemplo webinar. Os elementos é nenhum, por quê? Porque não tem nenhum elemento ainda inserido nessa minha documentação. Equipamentos de clientes, também nenhum, porque não tem nenhum cliente devidamente conectado. Comprimento, aqui vai ser o comprimento da minha rede, até onde a minha rede se estende, quantos quilômetros que a minha rede percorreu, né? De uma ponta a outra ponta. Beleza. Feito isso, né, a gente vai ter o botãozinho calcular comprimentos, que depois que você preenche, faz toda a sua rede, você pode calcular o comprimento de toda a sua rede.
A gente vai ter esse botãozinho aqui de visualizar redes no mapa, que é para você visualizar todas as suas redes no mapa, e a gente vai ter os botões da sua linha, né? O Nzinho aqui, ó, é a construção da rede em si. E o mapinha é para visualizar somente esta rede, ou seja, você vai conseguir ver só essa rede que está montada nessa linha, beleza? Então vamos construir a nossa rede. Peguei aqui, abri pela primeira vez, o RBX já vai me apontar, né? Comece por aqui. Primeiro você precisa selecionar um cabo. Ok, vamos selecionar um cabo. Eu vou pegar esse aqui, fibra 2.0. Selecionei o cabo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que definir a cor da guia, né? Que cor que eu quero que seja essa guia. Vou pegar rosa, né? E vou ter que fazer a descrição do cabo. Exemplo. Ok, aqui. Beleza, selecionar os pontinhos para salvar. Vamos lá. Então, vou fazer aqui, botar aqui, 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 né? Digamos que eu coloquei em cima de cada porta, né? Então tem um poste aqui e um aqui. Essa parte dos cabos e das guias é interessante você fazer ela o mais detalhado possível. Sobrar guias nunca é um problema. Por quê? Porque vai que futuramente você vai incluir, você vai botar um outro equipamento ali e fica chato, você tem que desconstruir a rede, você tem que excluir equipamento por equipamento, guia por guia. Então, não tem problema sobrar guias. Se você quiser fazer vários pontinhos assim, não tem problema nenhum, né? Lembrando que é mais legal sobrar guias do que faltar guias, né? Para uma futura atualização na sua documentação. Seguido, o RBX me fala, selecione um elemento. Vou vir aqui, elementos de rede, e vou selecionar um elemento. Vou pegar aqui o meu modem genérico, né? No caso, é um elemento que eu tenho aqui para exemplo, e agora eu vou selecionar a cor desse modem genérico. Eu vou pegar ele azul. Beleza. Feito isso, eu vou colocar um na guia aqui, na primeira guia, né? O elemento, ó, veja que eu só consigo colocar em cima da guia, eu não consigo colocar em outro local. Vou colocar outro aqui, né? Coloquei os meus 3 elementos aqui, né? Digamos que sejam a CTO dos ports. Coloquei os 3 aqui e salvo. Beleza. Salvei, vocês vão notar que tem um pontinho vermelho, que está escrito desconectado, né? Essa parte aqui, como eu já informei antes, a nossa topologia, ela é somente para documentação e ela é somente para visual. Ela vai te auxiliar mais na parte da venda, que depois que você tiver tudo documentado bonito, o seu vendedor vai saber aonde que chega a rede e aonde não chega a rede no momento da venda, tá? Mas você não consegue desconectar clientes, reservar portas, você não consegue fazer esse tipo de coisa aqui dentro da construção da rede, beleza? Em seguida, né, a gente vai ter aqui o botão redes, que é para mostrar os tipos de rede. A gente vai ter a reserva técnica, que é para você reservar uma porta, né, semelhante ao que é feito lá no pedido, mas é um pouco diferente, aqui é algo mais manual, então eu acho mais interessante utilizar a opção automática do sistema, porque da mesma forma que ele reserva, ele tira também. No momento que você incluiu, mesmo que seja em outra porta, ele para de reservar aquela porta que ele tinha feito aleatoriamente, né? A gente tem algumas opções, né? Mover elementos e limpar a rede, né? Muito cuidado com esse limpar a rede, porque ele vai remover todos os elementos que a gente tem aqui. Beleza, né? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou conectar os meus elementos, né? É mais para dizer que eles conversam entre si, porque, como eu disse antes, eu repito, a nossa topologia, ela é somente visual, ou seja, ela é somente uma documentação para você saber aonde que tem e aonde que chega, né? Então, vou vir aqui no meu modem genérico primeiro aqui, né? Vou clicar em editar. Aqui em editar, né? Eu vou ter as portas, ó. Repare que essa porta só vai ter para um lado. Por que que ela só vai ter para um lado? Porque o meu equipamento, ele só está saindo para a direita, né? Ele só sai para a direita. Ele não tem uma guia para a esquerda que liga ele em outro equipamento, ele só sai para a direita. Então, se ele só sai para a direita, eu só vou ter o caminho para a direita, né? Eu vou clicar aqui no lapisinho, né? Lembrando que eu posso fazer uma reserva, eu posso desconectar essa reserva também, né? E aqui eu posso também definir uma perda real.
vou clicar aqui no lapisinho, cliquei no lapisinho, eu vou em cabos e ligações, e vou selecionar o meu cabo que está conectado aqui, né? No caso, essa fibra 2.0. Após isso, eu vou selecionar qual que é a fibra, e qual que é o tubo dessa fibra, no qual eu vou utilizar para conectar esse equipamento. Vou pegar aqui a fibra 2 amarela, né? E vou clicar em atualizar. Beleza, ó. Cabo óptico FMN não é compatível com a tecnologia do elemento. Beleza, beleza. É legal que aconteceu isso, pessoal, que se você tentar construir uma rede e o sistema não permitir, né, isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que você não vai conseguir construir, né? Você vai ficar quebrando a cabeça porque tem alguma coisa no seu cabo ou no seu equipamento que não bate. O sistema ele faz essa comparação para saber o que está devidamente instalado no sistema. Vou pegar aqui um exemplo aqui que já está construído. Esse exemplo aqui já está construído. Deixa eu só ver qual que é o tipo de cabo que foi utilizado aqui. Foi um monomodo. Beleza. Vamos voltar para cá. Agora eu vou usar o botãozinho, né, que eu falei para vocês não usarem, que é de apagar a rede. Vamos apagar a rede e começar do zero. Lembra que eu falei para tomar um cuidado, que é um pouquinho complicado. Vamos colocar aqui um monomodo, né? Vou apagar esse aqui. Colocar novamente rosa. Aqui vai ser exemplo de novo, né? Eu vou colocar um aqui, um aqui, um aqui. Eu vou banhar mais um, só para ficar de exemplo aqui. Beleza, tenho 4 guias, né? Na frente da EBX Soft, simulando que cada guia seja um poste. Agora, novamente, eu vou lá em elementos, vou selecionar o meu molden, né? Vou pegar a corzinha dele que eu tinha definido antes, azul, e vou colocar ele aqui, aqui e aqui. Eu vou dar um pulo de guia, salvar elementos adicionados. Beleza. Agora, vou fazer aquele mesmo processo, clique em editar, selecionar a porta, e agora sim, é para esse tipo de cabo funcionar para esse tipo de tecnologia. Né? Beleza, fibra 1, ok. Estou usando a fibra 1 verde, né, na primeira porta. Beleza, a primeira porta está conectada na fibra 1 verde, né, ele vai estar conectado aqui. Aqui não tem nada porque eu ainda não conectei a nada. Clique em salvar e vou em sair. Após sair, eu vou vir aqui no meu outro equipamento, veja que eu deixei essa guia aberta, né? Eu vou vir aqui em editar novamente. E aqui, ó, na primeira conexão, veja que a conexão agora tem 2 lados, né? Tem a esquerda e a direita. A esquerda, esse lado aqui, vai ser o que está vindo de lá para cá no meu equipamento, né? E a direita vai ser de cá para lá, né? Que está saindo do meu equipamento. Da mesma forma que você observa aqui na topologia, né? Ele está vindo para cá, ele está saindo para lá. Ou o contrário também, da maneira que você entender melhor e enxergar melhor. Beleza. Vou voltar aqui, cabos e ligações, clicar em editar, selecionar meu cabo monomodo e a fibra, no caso, a verde. E clique em atualizar. Beleza, veja que já apareceu conectado. Ou seja, esse meu elemento, né, esse meu equipamento, esse meu molden genérico, ele se conectou ao meu outro molden genérico. Vou salvar e sair. Agora eu quero conectar esse daqui, esse meu outro molden genérico que está desconectado também. Né? Veja que está aparecendo desconectado ainda, mas no momento que eu der um refresh na página, né, que eu sair e voltar, ele vai ficar verdinho. Eu vou até mostrar agora para vocês poderem visualizar legal. Saí e voltei, né? Já está conectado. Agora eu vou conectar esse do meio com esse meu último aqui. Meu último aqui. Mesmo esquema, né? Opa. Fiz errado, pessoal. Eu vou primeiro no do meio, aí eu vou definir um cabo de saída para ele. Então eu vou aqui do lado direito, que eu quero que ele vá para lá. Né? Vou clicar aqui no equipamento e vou selecionar o tipo de cabo. Né? Selecionei o tipo de cabo, agora eu vou selecionar a cor azul. Né? Fibra 8 azul. Beleza, feito isso, eu clico em salvar.
Foi incluído? Não, não foi incluído porque eu não cliquei para inserir a linha, né? Então vamos novamente, exemplo, e cabo azul. Agora eu vou inserir a linha e sim salvar. Show. Então eu já apontei que tem um cabo azul saindo para a direita, né? Agora eu vou aqui no equipamento da direita, né? Clico nele, clico em editar. Posso vir tanto na primeira porta quanto na segunda. Vou seguir um padrão aqui, então vou pegar da segunda, né? Vou pegar um cabo monomodo e ele vai vir pro meu. Eu vou pegar da primeira mesmo. Veja que só tem o lado esquerdo, eu não tenho o lado direito, por quê? Porque eu não tenho guias à direita, só tenho a guia vindo para o meu equipamento. Vou selecionar o meu cabo e a fibra, no caso, a fibra azul. Insiro a linha, né? O registro já foi atualizado. Eu vejo que ele me deu um problema, ó, deu conexão inválida, não tem problema, eu vou retirar essa conexão. Vou ter que seguir aquela lógica mesmo, porta 2 com porta 2. Então vai cabo, fibra azul, e beleza, atualizado, ó, ele já apareceu até o elemento que eu estou conectando aqui. Vou clicar em salvar. Beleza, salvei, ele ainda está vermelho. Se eu voltar e vir aqui de novo, vai ficar os três verdinhos, ou seja, os três estão conectados entre si. Essa conexão, pessoal, é mais afim, como eu já disse, de visualização, de você saber qual aparelho que conversa com o que exatamente, né? A topologia do RBX, ela é mais voltada para documentação visual e para você saber até onde a sua rede alcança. Ela não faz muito mais que isso. Você não consegue, por exemplo, desconectar um cliente, bloquear um cliente, você não consegue mexer nos equipamentos do seu cliente, muito menos nos seus equipamentos. Você apenas documenta e desenha aqui no mapa para você saber aonde que tem e até onde chega, né? No caso da venda, é legal porque ele vai impedir pedidos, né? Vai pedir a geração de pedidos onde você não tenha um alcance de rede. Beleza, pessoal? Vou voltar aqui. Agora, por fim, né, para a gente finalizar, se eu clicar aqui no botãozinho do mapa, a gente consegue somente visualizar a rede, né? E eu consigo ver as conexões. Bom, já que não temos nenhuma dúvida, vou estar encerrando o nosso webinar de hoje. Próxima quinta-feira, mesmo horário, vamos ter outro webinar. O próximo webinar vai ser sobre o financeiro do RBX. Acho um tema muito legal, muito complexo, que vai ter interesse de muitas pessoas. Mesmo horário, 3 horas, financeiro, próxima semana. Beleza, pessoal? Foi um prazer conversar com vocês hoje. A gente vai estar disponibilizando o nosso vídeo no YouTube dentro de alguns dias, caso vocês queiram reassistir esse treinamento. E até logo!